Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui falar sobre o chamado de Moisés e está lá em Êxodo 3 e 4, né, nesses dois capítulos, onde o Senhor aparece para Moisés e apresenta para ele qual seria o chamado dele. Eu acho muito importante eu trazer esse assunto aqui porque todos nós temos um chamado e uma missão nessa terra, então, vamos lá. O Senhor aparece para Moisés em uma sarça, né, ardente que não se consumia e apresenta para ele que ele seria o libertador do povo de Israel, ali o líder desse movimento que aconteceria, porque o povo estava sendo escravo no Egito e o Senhor queria libertar eles. Então, assim, de início, Moisés ele resiste um pouco, mas ele aceita e se torna libertador. E por quê? Durante a leitura do texto, a gente vê principalmente três motivos que é importante para nós, porque às vezes o Senhor também apresenta para nós o nosso chamado e a gente quer resistir, a gente não quer cumprir ele, porque não é fácil, mas a gente precisa estar em obediência, né? O primeiro motivo principal que eu vejo é por achar que não tem capacidade. E é óbvio que a gente é ser humano, que a gente é fraco, mas só a gente pensar, por exemplo, em um violão. O violão ele é um instrumento. E se ele ficar somente parado, ele não vai cumprir a função dele. Agora, se vir um músico e tocar o violão, ele vai cumprir a função dele. Então, basicamente, nós somos instrumentos tocados por Deus. E a gente precisa estar dispostos em obediência. E o Senhor é quem nos capacita. Então, sim, a gente às vezes acha que não tem capacidade, mas o Senhor é quem nos capacita. O segundo motivo é por medo do que as pessoas ao nosso redor vão pensar. E por que isso? Quando uma pessoa ela vê que você tem um chamado, principalmente algo muito grande, e a gente está tomando algumas atitudes, né, em relação a isso, as pessoas costumam nos julgar. Não, mas essa pessoa aí, será? Mas será que Deus está com ela mesmo? Ih, é loucura. Mas, gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Assim como Moisés, os sinais à volta, era óbvio. Quem olhava sabia que Deus estava com Moisés. Quando nós estamos em obediência, quando nós estamos no centro da vontade de Deus e cumprindo o nosso chamado, Deus ele vai agir e as pessoas vão ter que ver ao nosso redor os sinais acontecendo, o sobrenatural do Senhor acontecendo nas nossas vidas. E as pessoas vão falar, cara, realmente, Deus está com aquela pessoa. E o terceiro motivo é por querer terceirizar o nosso chamado. O Senhor fala para Moisés, não, chama outro no meu lugar. Mas se o Senhor nos chamou, é pra gente. Para o outro, Deus tem outro chamado. Então não queira terceirizar aquilo que o Senhor entregou na sua mão. É óbvio que a gente sempre olha ao nosso redor e fala, não, mas aquela pessoa já tem mais capacidade que eu. Mas se Deus chamou você, é você. Então cumpre aquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque Ele vai cobrar. E nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor. Amém?